Por que é importante ler a Bíblia dentro do contexto? No programa de hoje, nós vamos entender na prática como fazer a aplicação correta de um texto bíblico. Começa agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Também estamos começando uma nova semana, um novo mês. Está aí o mês de setembro, o mês da primavera. Falando em primavera, como é que foi seu final de semana? Primavera vai vir aí um pouquinho mais para frente, mas deu para dar aquela passeadinha no parque? Deu para curtir sua família? Não sei se você mora na cidade, se você mora no campo, se você mora na praia, mas eu sempre gosto de motivar que o final de semana você tire. Lógico, todo dia a gente tem que tirar um momento em família, mas o final de semana estender um pouquinho mais, conseguiu ir à igreja? Você é sempre nosso convidado na igreja adventista, mais próximo da sua casa. Eu sempre divulgo aqui o site encontreumaigreja.com.br. Chega lá na igreja, diga: o pastor Gilmar me convidou para vir aqui. Você vai ser bem-vindo, tá bom? Independentemente da sua crença, de onde você congrega, vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Olha, nós estamos numa temporada especial, estudando a Bíblia pelo WhatsApp com a Esperança, estudando o estudo, tem lá uma lista de estudos que é o P, que é o estudo Bíblia Descomplicada. Como é que você faz para estudar pelo WhatsApp? É só você mandar uma mensagem para esse número, que é o número da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. É o 12982000062. 12982000062. Olha, e agora no mês de setembro, que é um mês de começo de primavera, vamos dar uma mudada no clima aí, lógico que sempre dá um alto e baixo, Os climas não estão tão distintos hoje, de repente vem um friozinho, mas vamos lá, a gente tem uma novidade para você. E eu quero te convidar a conversar com a nossa Esperança. É isso mesmo, porque tem um estudo novo, e um estudo para casais. É o estudo Felizes para Sempre. Então, quero convidar você a mandar uma mensagem Felizes para Sempre para o número 12982000062 para você fazer um estudo junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, com o seu cônjuge, um estudo que vai ajudar no seu casamento. Você tem sentido falta de comunicação no casamento? Tem sofrido com discussões, conflitos? Ou quem sabe você e o seu cônjuge podem melhorar na área financeira ou na própria comunhão com Deus? Talvez vocês estejam distantes. Então, esse estudo vai ajudar você a ter uma vida melhor dentro do casamento. Como é que funciona? É só mandar a frase Felizes para Sempre para o 12982000062. Aí a Esperança vai conversar com você, vai te mandar um link que você vai compartilhar com o seu esposo, com a sua esposa. Ou seja, vocês vão fazer no celular, cada um de vocês, tá? Vocês vão fazer as lições, porque é personalizado, baseado no perfil de cada pessoa. E ao final, o casal vai receber desafios, tá? Para pôr em prática o conhecimento que vocês estão adquirindo. É um estudo preparado por especialistas, psicólogos e pastores que vai ajudar você e o seu cônjuge a serem mais felizes no casamento e, é claro, colocando a Deus em primeiro lugar. Então, faça agora o seu estudo, não precisa de cadastro, é só escrever Felizes para Sempre para o 12982000062, que está aparecendo aqui, ó. Pode tirar uma fotinho e já mandar. Você também pode acessar o site novotempo.com/casamento, tá bom? Então, é uma novidade que vem aí para você que gosta de estudar a Bíblia pelo WhatsApp, tá? Nós vamos orar porque nós continuamos estudando aqui pelo WhatsApp Bíblia Descomplicada, estudo P, a escolha P,
tá? Para você que está acompanhando essa temporada. Então, continua aqui, tá? E vamos junto também estudar aí, se você quer fazer aí junto com seu cônjuge, o Felizes para Sempre. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação. Pai do céu, obrigado, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, entendimento, que a gente não fique na superfície da leitura, mas que a gente mergulhe, que a gente siga as orientações, as regras que são importantes para entender o que o Senhor revelou, o que o Senhor inspirou o autor bíblico e que chegou até nós. Nos ajude para isso, meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada família, neste momento, cada esposo, esposa, cada filho, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estudar, vamos continuar nesta temporada. Eu já disse aqui que para mim tem sido muito especial, sabe? Mergulhar no texto bíblico, a gente não ficar na superfície e compreender o que Deus tem para nos dizer através da Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e essa temporada, o nosso estudo Bíblia Descomplicada, estamos estudando pelo WhatsApp, tá? E o que nós vamos enfatizar ao longo dessa semana é aprender a explorar o texto. E esse é o estudo, o que o texto está dizendo, nossa lição número 3. Quero fazer um desafio para você aqui. Tá? Se eu colocasse para você um quadro para você olhar, e você talvez esteja olhando aí, né? Talvez você diria assim, mas eu não estou enxergando direito o que o senhor está mostrando aí, pastor. Mas se eu disser para você que eu estou apresentando para você um pôr do sol lindo, num mar maravilhoso, a figura. E o que mudou a figura? Dependeu da do olhar, da distância que eu dei, de quão mais ampla foi a minha profundidade de visualizar. E essa é uma ilustração. Assim, pode ser que você não esteja enxergando tudo que a beleza está sendo proporcionada na imagem. E é assim que acontece na leitura do texto bíblico. Às vezes, nós podemos ter um olhar limitado e não percebermos toda a beleza do texto, tudo aquilo que o Senhor desejou revelar. Mas quando nós ampliamos nossa ideia, nós conseguimos entender a profundidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar ao longo da semana. Nós já entendemos aqui, nos nossos estudos, nessas semanas anteriores, que a primeira regra para interpretar o texto bíblico é que a Bíblia explica-se a si mesma. Ela se interpreta. Mas também nós devemos lembrar que cada texto deve ser estudado dentro do seu contexto em que ele está inserido. E é provável que você já tenha visto isso. E a ler o texto dentro do seu contexto vai dar a explicação correta do texto e vai dar, como na figura que eu mostrei, uma visão muito mais profunda e muito mais bela naquilo que Deus quis revelar. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, mas se você não lê, eu quero hoje te convidar a ler o texto numa visão muito mais ampla. Se você já lê a Bíblia, eu também quero te convidar a talvez quebrar um pouquinho a forma de ler e vamos ampliar para que você descubra que linda mensagem o Senhor tem para nos apresentar. Se em sua leitura da Bíblia você se deparar com uma paisagem que não consegue compreender, além de buscar outros textos que falam sobre esse assunto, verifique os que os versos ao redor daquele texto estão dizendo. Então, se você lê alguma coisa, tá? Se você, não é paisagem, eu disse paisagem, né? Deparar com uma passagem que não consegue entender, tá? Se você não consegue, o que quer dizer aqui? O desafio é busque outros textos que falem desse assunto e verifique o que os versos
ao redor, que a gente chama de contexto, daquele texto estão dizendo. E a gente vai entender de forma mais ampla o que foi dito antes e o que foi dito depois. Pergunte, o que foi dito antes? O que foi dito depois? Que temas são abordados no contexto? Essas são perguntas importantes que a gente tem que fazer na compreensão do texto. Não estou entendendo. Ou mesmo um texto por si só, que eu acho que eu estou entendendo, faço o exercício do contexto. A gente já vai fazer isso na prática, tá? Por que o contexto é tão importante? Algumas sugestões. Desconsiderar o contexto faz com que o texto perca o seu propósito original. E eu começo a dizer aquilo que o autor não disse. É importante respeitar a forma como o texto foi escrito. Por isso que o contexto é importante. Por que ele está dizendo aquilo? Também existem tipos de contexto que podem ser observados quando a gente lê. E a gente vai fazer um exercício ao longo dessa semana. A gente tem o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto literário e o contexto textual, que é o que a gente está propondo. Eu leio um texto, mas o que os versos anteriores disseram? O que o capítulo quis dizer? Considerar tudo o que está em volta daquele texto. E isso vai fazer com que a gente respeite o que foi revelado e compreenda o que foi revelado. Não leia a Bíblia com preconceitos, ideias pré-estabelecidas ou conceitos pré-estabelecidos, mas esteja aberto a ouvir o que ela tem a dizer. E às vezes a gente vai para um texto já de forma preconceituosa, principalmente se aquilo vem de encontro ao que eu acredito. Posso citar um exemplo, porque não é uma prática normal, mas o sábado. Se você não observa o sábado, ou se você tem um outro dia, se eu proponho aqui um texto para a leitura do sábado, é natural, você vai com preconceito. O pastor está querendo me convencer a respeito do sábado. E necessariamente não é isso, né? Eu quero que você explore, que você mergulhe. Estou dando um exemplo, porque eu acredito no sábado, talvez você não acredita, eu sempre digo isso, né? Eu respeito a sua forma e a amizade continua a mesma, porque quando nós nos unimos no conhecimento da palavra, nós não nos unimos para causar divergência ou erguer muros e debates. Nós nos unimos para crescermos e a gente tem que abrir o coração. Então, essa é uma sugestão. Vá para a leitura com o coração aberto. Uma frase, lembre-se bem, é bem interessante isso aqui, ó. Uma frase, ela é parte de um verso. Um verso é parte de um capítulo. O capítulo faz parte de uma seção que pode estar dentro de um livro. E aquele livro tem uma mensagem. Deu para entender como a gente vai ampliando? A frase está dentro de um verso, o verso dentro de um capítulo, o capítulo dentro de uma seção que está dentro de um livro e que estão ligados a um livro maior que é a Bíblia, que são vários livros. E as conexões estão sendo feitas. Vamos lá, eu quero seguir porque eu quero dar um exemplo para você aqui, tá? E este exemplo desses dois versos, eles estão em dois evangelhos, Mateus capítulo 7, de 7 a 12 e Lucas 11, de 1 a 13. Eu quero fazer esse exercício com você, que é um texto muito conhecido. Vou começar aqui com Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, a quem bate a porta será aberta. Se eu pegar esses dois versos, tá, isoladamente, eu posso dizer que
isso aqui está sendo um imperativo, dizendo assim, né? Peçam e você vai receber, né? Busque e você vai achar. Bata que a porta vai se abrir. Porque todo que pede recebe, o que busca encontra e que bate a porta, a porta é aberta. E eu posso tirar daqui um conceito de que sempre que você fizer isso, vai acontecer. Agora, esse é o texto, essas são as frases, e eu poderia isolá-las. Mas eu posso dar uma ideia equivocada, por isso vamos ampliar. Vamos ampliar o texto dentro desta pequena seção, 9 e 10. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 7 até o verso 12. Esse texto por si só já fala muito e os versos seguintes ampliam a ideia. Peça, bata, procure, você vai encontrar. E aí ele vai dar o exemplo, porque o pai está interessado em dar o melhor para vocês. Agora, você já pediu coisas e não foi atendido? Você já clamou para Deus alguma coisa e você não recebeu aquilo que você pediu? Aí você vem para a ideia e diz assim, então quer dizer que o texto não está correto? Se a gente ampliar ainda mais, a gente vai ler o texto bíblico, eu estou pedindo da forma errada. Então, agora eu quero ampliar o capítulo 7 de Mateus. Lembra que esta mensagem está dentro do Sermão do Monte. E a partir do verso 7, do verso 1 do capítulo, ele está falando sobre o perigo de nós julgarmos de forma equivocada, de julgarmos de forma errada como críticos. E ele está dando essa orientação para os discípulos. Vocês não podem julgar, vocês não podem agir desta forma. E na sequência ele vai dizendo que primeiro a gente tem que observar os erros que a gente comete, para depois nós ficarmos julgando os outros, porque podemos julgar de forma equivocada. E dessa forma, é como se a gente ficasse dando aquilo que é precioso para aqueles que não merecem o que é precioso. Ou seja, como é que eu julgo corretamente? E aí ele vai chegar no verso 7 e vai dizer, peça para Deus. Peça, bata, ele vai atender. E faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então, dentro do capítulo, dentro desta sessão, ele está dizendo assim, não julgue as pessoas incorretamente. Primeiro observe você e peça sabedoria para Deus, porque Ele vai dar para você o melhor, para você agir corretamente com as pessoas. Ele está falando da busca de sabedoria dentro do capítulo. Busca de sabedoria em Deus para não agir incorretamente. Agora, isso pode ser aplicado a uma oração, a uma busca? Pode, também pode ser aplicado, desde que eu esteja buscando fazer a vontade de Deus para aquilo que eu desejo. Ou seja, eu posso ter uma visão equivocada, eu posso ter uma visão errada daquilo que eu estou pedindo. Então eu vou dizer, Senhor, me ajuda a ter uma visão correta. Então a aplicação inicial é, eu não posso julgar o outro incorretamente, eu tenho que pedir para Deus sabedoria para oferecer para o outro aquilo que o que eu gostaria que fosse oferecido para mim. E numa segunda aplicação, eu posso dizer, Senhor, eu estou pedindo algo, mas eu quero que o Senhor me ajude a entender se o que eu estou pedindo é realmente da sua vontade. Agora, como é que você entende isso? Quando você faz uma comparação com o texto que nós chamamos de texto correlato. Ou seja, o outro evangelista
no caso Lucas, usa o mesmo texto dentro de um outro contexto. E aqui tem uma coisa importante. Eu já falei isso. Lembra? Mesmo que Lucas, no capítulo 11, está apresentando um outro contexto, que é o ensinamento para a oração, os evangelhos se complementam. Então, a ideia do pedir corretamente está sendo complementada. Espero que esteja claro para você. Vamos ler e você vai entender. Verso 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta vai ser aberta. Quem de vocês, olha como os textos são similares até aqui, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Até ali foi o mesmo texto. E agora diferencia em Lucas. Lá Mateus disse assim, aquilo que você deseja para o próximo, que você quer para você, deseje, faça para o outro também. E aqui Lucas vai dizer, no verso 13, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que pedir. Olha só que interessante. O contexto de Lucas é o contexto do ensino da oração. E você sabe que o texto pedir, buscar e bater, originalmente a ideia é fazer aquilo continuamente. Continue pedindo, continue batendo. E o Senhor vai atender você. Mas não é um atender de satisfazer aquilo que eu quero. Por isso que Lucas, complementando a ideia de Mateus, diz assim, o Pai dará tudo para vocês se vocês pedirem o Espírito Santo para iluminar a mente de vocês, para vocês terem percepção correta daquilo que vocês estão pedindo. Vejam só, um texto se amplia dentro de um contexto maior, de um capítulo maior, e se conectados, um evangelista apresentou uma coisa, o outro evangelista apresentou outra, usando o mesmo texto. Se conectados, eles complementam a ideia, porque tanto em Mateus quanto em Lucas, no caso de Mateus, para não julgar de forma inadequada alguém, quanto em Lucas, para aprender a pedir, o Espírito Santo é que vai dar sabedoria. Fica claro isso para você? Fica claro para você que os autores, no fundo, eles têm estão dando a mesma ideia de que é o Senhor a fonte de compreensão correta para aquilo que eu peço, para aquilo que eu busco, para aquilo que eu bato, para aquilo que eu quero encontrar. É nele. Não está centralizado em mim. E o Senhor disse lá para os discípulos, em Mateus, e Lucas está dizendo aqui, busque no Senhor sabedoria. E aí você vai saber pedir, você vai saber buscar e você vai encontrar. Agora, se nós abrimos ainda mais a ideia do texto, tá? E aqui vamos para o contexto imediato, né? A gente já estudou o contexto imediato, agora, se nós ampliamos a ideia e vamos para Tiago, a gente começa a compreender ainda mais essa ideia dos dois autores. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, por quê? Não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Deu para entender? Que tanto em Mateus quanto em Lucas, agora ampliando a ideia do pedir, o recado é o mesmo. Eu não posso centralizar nos meus desejos, nas minhas vontades.
Aí você diz assim, pastor, mas eu clamo pela necessidade que eu tenho. Eu te entendo, eu te entendo. Mas a verdadeira razão de clamar não é ser atendido para aquilo que eu desejo. A verdadeira razão de clamar é me submeter àquele que sabe o melhor para mim. Você atende o seu filho em tudo que ele pede? Tudo que ele pede, você diz, toma aqui, filho. Não, né? Por que não? Porque você sabe que nem tudo que ele pede é o melhor para ele, para aquele momento, naquela hora. E é assim com Deus, é dessa forma. Por isso que quando você ler o texto bíblico, e esse é o nosso recado de hoje, amplie a ideia. Dentro do capítulo, num contexto maior, com outros versos, e aí a gente entende o que o Senhor está dizendo. Não importa se o recado para Mateus era agir corretamente com o próximo, se para Lucas era desenvolver a perseverança da oração, o recado é o mesmo. O recado é: nós pedimos, nós buscamos, nós batemos corretamente quando nós nos ligamos ao Senhor. Você quer entender mais sobre a palavra? Quer entender mais sobre esse texto? Você sabe que no nosso estudo do WhatsApp da Esperança, nesse estudo Bíblia Descomplicada, você tem pequenos vídeos também que vão te ajudar. Você quer compreender a vontade do Senhor? Faça esse estudo pelo WhatsApp agora, 12982000062. Eu quero orar, mas antes quero te fazer uma pergunta aplicando o texto de hoje. Você tem pedido algo para Deus? Mas você tem dito, Senhor, me ajuda a entender qual é a tua vontade? Porque eu não estou só querendo receber a tua resposta, não. Daquilo que eu desejo. Eu estou querendo entender a tua vontade para a nossa vida, para a minha vida. Você gostaria de fazer isso? Eu quero. Porque eu tenho pedido coisas para Deus. E eu quero pedir dizendo, Senhor, eu desejo isso, mas me ajuda, no fundo, a entender a tua vontade para a minha vida. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. No estudo de hoje, a gente aprenda a explorar o texto e que a gente entenda que o Senhor sempre vai dar o melhor para a gente, mas que a gente persista, que a gente busque continuamente. Se entregue a Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Eu espero que esses momentos tenham feito você crescer no conhecimento da palavra. A gente se vê amanhã.